deputados que antecederam a senhora aqui falaram de paralisação do Congresso. É um momento de medidas mais drásticas mesmo? Não tenho dúvida. O que a gente vai esperar mais? Imagina, o Alexandre... Assim, o Brasil não tem mais lei, infelizmente. Não tem mais lei, ordenamento jurídico, não tem nada. E a tirania vai só aumentando, quer dizer, ele está sempre dobrando a aposta. Aí tira o X do Brasil, né? Confisca lá, bloqueia recursos de outra empresa, que não é o X, né? Mexendo com gente muito grande. Aí proíbe os brasileiros de usarem VPN, multa diária de 50 mil para quem usar VPN. Aí recua numa coisa que, gente, não dá para comemorar. Tem gente que já comemorou, ele retrocedeu. Por quê? Porque ele é uma pessoa razoável, ele retrocedeu na história de proibir que baixassem o VPN nas lojas, né? Não faz sentido, né? A gente não pode usar, a verdade é essa, ele está proibindo, ele está tocando terror no Brasil. Todo mundo vai ficar com medo de usar o VPN, né? Então, assim, ele proíbe que as pessoas usem o X e continua com todas as outras barbáries. Está cheio de gente presa, vamos lembrar disso? Está cheio de preso político, o Clesão morreu na cadeia. Tem a Débora, uma mãe, que escreveu com batom lá na estátua, perdeu o mané, a frase do Barroso. E o mais interessante é o seguinte, né? Ninguém solta a mão de ninguém. O Zanin acabou de manter uma decisão aí do Alexandre de Moraes, não aceitou o recurso. Aí a gente ficou ouvindo aquela baboseira. Ontem eu participei lá do canal do Mário Nanfal, e aí tinha um cara lá, que eu nem sei, tem um tal de Rodrigo, dizendo o seguinte, não, tem que recorrer. Recorrer para quem, cara pálida? Vai recorrer para o próprio Supremo, que acata tudo que o Alexandre faz, confirma tudo que ele faz. E teve um outro argumento também, que é aquele argumento de puta, né? Esse cara que estava dizendo que o Alexandre está cumprindo a lei do Brasil, é porque a liberdade de expressão do Brasil é diferente da dos Estados Unidos. O argumento que ele deu para mim, para o Eduardo e para o Alan, que o Alexandre segue a lei, é porque nós ainda não estamos presos. A prova de que ele segue a lei é que nós não estamos presos. Então, é a mesma coisa de você dizer que, como teve judeu que conseguiu escapar com vida do nazismo, então não houve o Holocausto. Não existiu o Holocausto, porque teve judeu que saiu com vida. Né? Então, assim, a gente está cansado de ouvir as pessoas que aplaudem o Alexandre ficar com essa narrativa. A gente sabe que não tem honestidade intelectual e não existe mais lei. Então, agora a gente precisa radicalizar. Serrão, estou te devendo a palavra faz algum tempinho já. Queria te ouvir sobre tudo isso que trouxeram os deputados. Vamos lá, o Gayer trouxe uma informação importante, o bloco parlamentar de 166 deputados e juntando senadores também. Tinha que ser muito mais, hein? Mas, ao menos, há uma esperança de que 166 vão se mexer. Vocês estão com a visão de que já há uma vontade, dessa vez, unida para a coisa funcionar? O que vocês estão sentindo? Olha, hoje eu estava conversando, Serrão, com uma pessoa que a gente pode considerar ela do centro. É bom conversar com alguns interlocutores para ver como é que o centro está. Ele me disse que no PSD já está tendo uma mobilização, uma movimentação de a linha foi cruzada, algo tem que ser feito, inclusive pedindo o contato do meu assessor, que está encarregado de fazer aquela atualização no placar do site que eu criei, que é Votos Deputados, que mostra quais deputados estão apoiando o pedido de impeachment, que a gente tem uma ideia, né? A estratégia inicialmente, a Bia participou disso, né, Bia? É a gente coletar assinaturas dos deputados. Eu sei que não é da Câmara dos Deputados que inicia o impeachment, mas a ideia é criar um símbolo, uma mobilização dos deputados com um pedido de impeachment, com o maior número de assinaturas já feito na história de um pedido de impeachment, e entregar após o ato de 7 de setembro para o Pacheco. Seria algo que seria muito difícil, se bem que com o Pacheco, né, tudo é possível de ser ignorado. Mas seria um símbolo muito pesado, chegar com um pedido de impeachment aí, 150, 160, 70 assinaturas de deputado. Eu fico imaginando a vergonha que não seria simplesmente engavetar um pedido com tantas assinaturas. E aí, esse pedido de impeachment estava empacado em 136 assinaturas há 1 semana e meia, mais ou menos, 10 dias. Agora começaram a mobilizar e já estão pedindo o contato
para poder passar a qualificação. A gente só aceita a atualização quando o parlamentar passa as qualificações dele. Então já começaram a pedir esse contato do assessor para poder atualizar o placar. Isso é bom? É o início. Nós estamos falando de um partido que que a gente chama de extremo centrismo, né? Não tem nada mais centro ou que vai de acordo com o dinheiro e emenda parlamentar e cargos públicos que o PSD. Mas já havia uma mobilização acontecendo ali com o PSD, assim como outros parlamentares de outros partidos também, já procurando saber como que faz para colocar o nome deles. É uma mobilização que vai fazer total diferença? Não, mas nós temos que trabalhar com um conjunto de coisas acontecendo paralelamente. Nós temos que trabalhar com a petição pública, no pedido de impeachment de Moraes, que seria ótimo se alcançasse 2 milhões de assinaturas até o dia 7 de setembro, então voltaremos agora a mobilizar e pedir essas assinaturas. A assinatura dos deputados do pedido de impeachment está sendo elaborado também, e ontem mesmo eu pedi para o Girão acrescentar mais um artigo, né, mais um dispositivo, que foi essa interferência em relação ao link, que acaba prejudicando a defesa nacional. Então isso se enquadra perfeitamente lá nos dispositivos de impeachment, né, de crime de responsabilidade, quando um ministro do STF ou uma figura pública interfere na defesa nacional, sendo assim na nossa soberania. Então já vamos acrescentar esse também. A manifestação do dia 7 de setembro, que nós esperamos, que eu oro, que eu rezo de joelhos para que seja a maior da história do Brasil. Nós temos que aprender a ir para as ruas, não na época de eleição ou em apoio a uma pessoa, né? Como nós fizemos nos anos 19, 20, 21, 22. A gente tem que aprender a ir para a rua agora por coisas abstratas. O brasileiro tem que aprender a ter a liberdade de expressão, democracia. A esquerda sempre foi mestre em fazer isso. A gente tem que aprender a fazer isso também. Então, 7 de setembro vai ter essa mobilização, com agora todos em Brasília na terça-feira. Eu espero que realmente todos os parlamentares que se consideram como sendo de oposição, estejam em Brasília para a gente poder fazer uma movimentação lá nessa terça-feira, que vai ter sessão presencial do Senado. Então nós vamos lá para pressionar o Pacheco. E estamos trabalhando para que realmente as pessoas voltem a ocupar as ruas, as assinaturas aconteçam, e seria ótimo se todos pudessem ajudar nessa divulgação. E aí, deputada, respondendo ao Serrão, será que o centro está se sensibilizando? Depois te passo, Fabi. Bom, a gente sabe como é difícil movimentar o centro, parece um taquiderme, né? Uma coisa assim absurda. Eles se movimentam quando é questão de emenda. Aí, quando é questão de emenda, eles até conseguem se mexer mais rápido, né? Mas a gente tem essa esperança que a coisa está ficando de uma gravidade tão grande, né, que as pessoas se sintam motivadas a fazer alguma coisa, porque está ficando vexaminoso não fazer nada. Você ser parlamentar nesse momento vai estar no Brasil. E fingir que não está acontecendo algo gravíssimo, fingir que o Brasil já não virou uma ditadura, sabe, ferrenha, como vocês estavam falando antes aqui, a coisa desenvolvendo numa velocidade muito mais rápida do que foi na Venezuela, né? As coisas estão aceleradas. Então, assim, não tem o que fazer. Ser parlamentar, representar o povo, né? As pessoas têm que se mexer. Então, a gente tem a esperança e a gente vai cutucar, né? A gente vai cutucar para que o paquiderme se mobilize. Fala, Fabi. Eu queria aproveitar, Bia, que você está conosco, primeiro para dizer que, de verdade, eu acompanho seu trabalho, eu sou grata eternamente na reforma tributária, que você ficou falando ali, não tinha mais ninguém, você estava tentando, eu estava te vendo, e realmente aquilo eu sou eternamente grata. Mas mais do que isso, eu já vi algumas falas suas que eu acho que reflete a realidade do brasileiro. Você já falou, por exemplo, a respeito de que eles dominaram, a esquerda, né, os meios de ação. E talvez seja, as pessoas de casa não consigam enxergar que o negócio é tão macro desse jeito, né, que nós precisamos recuperar os meios de ação. E para recuperar os meios de ação são múltiplas ações também, mas é importante a gente olhar esse cenário e poder dar essa orientação. Então, eu achei muito positiva essa ideia, seja do Nicolas, não importa de quem é a ideia, mas a ideia de paralisação do Congresso Nacional, de realmente os nossos parlamentares, gente que a gente confiou, que a gente sabe que é ponta firme, está no Congresso Nacional para puxar os discursos e mostrar essas barbaridades e não perder o foco. Eu vejo que você tem bastante foco, Bia, quando é para se tratar dessas coisas tão importantes, porque, como eu, do direito, você sabe o tamanho do absurdo que estão fazendo com o nosso Brasil. Não é uma rede social, é muito sério.
é a relativização de direitos fundamentais, como a gente viu lá na Segunda Guerra, eu não estou exagerando. Então é isso, eu queria que você falasse a respeito, que eu te acho muito lúcida a respeito dessas considerações. Obrigada, Fabi. De fato, eu até, essa semana, como o Congresso, né, estava meio vazio, poucos parlamentares aqui, com as sessões semipresenciais, eu pude usar da tribuna todos os dias, várias vezes. Então, eu fiz muitos discursos, e a cada passo que o Alexandre dava mais, ou o Barroso, outro ministro, eu ia para a tribuna, falava. Então, por exemplo, eu falei a respeito do discurso do Barroso, dizendo que o Supremo deixou de ser um órgão técnico e passou a ser um poder político, influenciando na vida do brasileiro. Gente, eu perguntei qual foi a PEC que nós votamos para dar ao tribunal, para dar ao Supremo esse poder, essa atribuição. A Constituição continua a mesma. Então, isso já seria motivo de impeachment do Barroso também. Então, olha como é que é a nossa situação, né? O Alexandre é o maior vilão, né, de todos, né? É o que toma as atitudes mais bárbaras, mas ele tem, né, ali o apoio dos demais. Então, a gente vê o Barroso deixou de retirar a relatoria dele, desse caso, gente, de Roma, do vazamento das mensagens, né? O Barroso disse que o advogado da parte não conseguiu provar por que ele estaria impedido, por que ele seria suspeito de julgar. Gente, então assim, a tragicomédia, né, isso daqui. Você não sabe se chora, se ri, o que você faz, né? São múltiplas ações, né? São vários ministros apoiando o que ele não faz isso sozinho, mas a gente tem que focar num, porque também não adianta você atirar em todos. Se você atira em todos, você perde o foco, então você tem que focar num, é nele que a gente vai, né? E a gente pensa, bom, nós temos que fazer várias ações também dentro dentro do parlamento, né? Tirar o foro privilegiado é urgente, aprovar anistia é urgente. A Carol Detoni, que é a presidente da CCJ, essa semana ela pautou uma pauta maravilhosa, fantástica, né? Que não tem nada a ver com vingança, tem a ver com proatividade, coisas que a gente vem tentando fazer desde 2019, mas que agora a gente já conseguiu um espaço para pautar e vamos vencer essas pautas. Agora, o pessoal fala para a gente, vocês têm que paralisar tudo. A gente sabe, só que a gente não tem maioria para isso. Vocês têm que obstruir tudo. A gente vem tentando, só que a gente não tem maioria para obstruir. Mas agora nós vamos para dentro e vamos ver o que a gente consegue. Vamos lembrar que a esquerda, com 5 mulheres, aí conseguiu paralisar a sessão, levaram uma marmita lá para a mesa do presidente do Senado. Só que a esquerda tem permissão para fazer tudo, né, gente? A esquerda tem permissão total para fazer o que quiser. Vamos ver se nós, com 100 e poucos deputados, conseguimos o mesmo efeito. Fala, Serrão. O Nicolas Ferreira deu uma travada naquilo que seria uma meia bomba atômica para relativizar o processo parlamentar. Ele não aceitou a transação penal no caso Lula. Aquilo ali era uma armadilha do sistema para tentar relativizar novamente o artigo 53 da Constituição, a exemplo do que ocorreu com Daniel Silveira. Então, essa ameaça está pairando. Agora vem uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal, se aceita ou não, qual vai ser a postura depois que a Procuradoria-Geral da República aceitou derrubar o artigo 53. Ela ignorou esse artigo 53 da Constituição. Como é que vocês estão vendo esse perigo que está aí, essa faca que está enfiada no peito de vocês? Não é só do Nicolas. Se quebrar para um, vai quebrar para todo mundo, né? Gravíssima. O Gaia falou tudo. A gente sobe na tribuna hoje sem saber se as nossas palavras vão virar crime. E nós temos imunidade absoluta. Vem um monte de jurista interpretando, não é absoluta e relativa. Não. O que está na Constituição, a imunidade é absoluta, porque foi feita uma emenda constitucional para colocar a palavra quaisquer. Então, o parlamentar não pode ser processado, investigado, nada, por quaisquer palavras, votos, opiniões, né?
Mas, como nós vivemos numa democracia relativa, né, que já virou ditadura, amadureceu, ficou mais madura, a democracia relativa ficou mais madura e agora virou ditadura de vez, a imunidade absoluta também, né, é tida como relativa. Nós sentimos essa ameaça, não adianta a gente dizer que a gente não teme, né? Coragem, gente, não é ausência de medo. A coragem é você seguir, apesar do medo, né? Você ir em frente, saber que você tem uma missão que você não pode abandonar. Né? A gente tem que ser previdente também, tem que ter cautela, mas a gente não pode se deixar paralisar pelo medo. Então, a gente sente essa ameaça, sim. E eu fui uma das parceiras aí, companheiras do Gustavo nessas viagens, e a gente conversava sobre isso, né? Quando a gente ia passar pela PF, será que vai acontecer alguma coisa, né? Então a gente tinha esse temor, sim. A gente, inclusive, rezava junto, né, Gustavo? Eu nunca rezei tanto na vida, gente, nunca rezei tanto na vida, porque eu acredito que a gente precisa de muita oração, de proteção e contar com a proteção divina. Vamos aproveitar aí quem é religioso, nós estamos aí, inclusive, na quaresma de São Miguel Arcanjo, que é aquele guerreiro, né, que nos defenda. Então, todos os dias rezando muito e trabalhando, né, aqui na Terra, fazendo o que a gente pode aqui na Terra e também ligado aos céus. Fala, deputado. Serrão, seria ótimo se o problema fosse defender ou resgatar alguns artigos da Constituição. Nós estamos numa situação onde é difícil encontrar um artigo sequer que esteja sendo respeitado. É por isso que eu falo que foi completamente dissolvido a estrutura do Estado Democrático de Direito, o nosso manual de instrução, o nosso grande balizador do que pode, o que não pode, do que é direito, do que é dever. Nenhum artigo dele mais é respeitado. A Constituição é o que existe na cabeça do Alexandre de Moraes. E voltando um pouco aqui no debate, a Bia falando, né, sobre a questão dos outros ministros, eles criaram um monstro para destruir aquilo que eles imaginavam como sendo o grande perigo da democracia, essa ilusão que eles criaram e se convenceram, um conluio com o consórcio da imprensa brasileira, eles criaram, alimentaram um monstro para destruir esse adversário. Só que esse monstro não foi adestrado. E agora eles estão numa situação onde eles são obrigados a caminhar lado a lado com esse monstro, onde quer que ele vá, porque senão todos caem junto. E aí eu tenho certeza que eles não concordam com muitas, se não totalmente, o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora. Só que se eles não defenderem as ações do Alexandre de Moraes, se eles não protegerem, blindarem tudo que o Alexandre de Moraes faz, eles estariam criando uma fresta nessa blindagem da divindade do STF, onde os próximos poderiam ser eles. Embora eu acredito que, porque o nível de loucura que está no Brasil é tão grande que deve ter um ou outro ali que percebeu, rapaz, a gente criou um monstro que está destruindo tudo, mas se eu fizer alguma coisa para controlar esse cara, todos nós nos tornaremos alvos. Então, por uma questão de sobrevivência, nós temos aí todos os ministros do STF protegendo ou em silêncio. E é a parte que realmente mais magoa, né? Afinal de contas, eu briguei muito. Eu lembro que nós fizemos militância para poder colocar no STF os indicados pelo Bolsonaro. E aí nós vemos nada, não escutamos nada, nenhuma declaração sequer dessas pessoas que nós tínhamos tanta esperança que pudesse servir para balancear um pouco o totalitarismo lá dentro. Esse silêncio é ensurdecedor. É como se eles estivessem concordando com o que está acontecendo. Nós estamos falando de uma empresa que teve que fugir do Brasil com ameaça de prisão se elas não cometessem crimes e ilegalidades por uma determinação judicial. E agora, essa plataforma que é a praça pública do debate político no Brasil hoje, está suspensa. Talvez agora mesmo, enquanto nós estejamos falando, ela vai ser completamente banida do Brasil. E onde estão as vozes as pessoas sãs para falar alguma coisa? Será que o medo é tão grande que até mesmo membros desse grupo das divindades têm medo de se pronunciar? Como eu disse, entidades que já deveriam ter falado alguma coisa. Cadê a OAB? Cadê o Conselho Nacional de Justiça? PGR? Nada. Ninguém fala absolutamente nada. E o que me espanta é que se você pega essa decisão do Alexandre de Moraes, onde ele joga ali uma sopa de palavras para tentar
corroborar com a sua decisão e joga do nada ali racista, fascista, nazista, antidemocrático, né? Essas palavras para dar um certo peso de justiceiro nas suas ações, é exatamente a mesma coisa que o Maduro faz. Os textos e as decisões, as falas do Alexandre de Moraes, é como se fossem as falas do Maduro traduzidas para português. E o que me deixa estarrecido é que as falas do Maduro na Venezuela são claramente golpistas, claramente antidemocráticas, autoritárias, mas aqui é a defesa da democracia. Aqui, quando sai da boca do Alexandre de Moraes, é um guerreiro, bastião da democracia. Assim, é o duplo pensar de George Orwell. Como pode defender duas coisas completamente antagônicas sem nem perceber? Ou percebem, só que para cá é conveniente apoiar um ditador e lá cada vez ficou impossível apoiar a ditadura. Bom, deputada Bia, não falei ainda, boa noite, obrigado pela presença aqui e pelo trabalho corajoso, né? Se tivessem mais parlamentares como vocês que participaram desse programa hoje, talvez a gente tivesse uma saída. Nós temos aí para mostrar, né? A Anatel mandou para cerca de 20 mil operadoras de internet no país a ordem para suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X no país. E tem uma outra imagem aí que mostra, né, o presidente da agência da Anatel, Carlos Manuel Baigorri, deve ser intimado, inclusive, por meios eletrônicos para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando-se essa corte no máximo em 24 horas, devido o caráter sigiloso desses autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para a sua manutenção. Modus operandi Maduro e, de novo, como já disse o deputado Gaia, sem tirar nem pôr, é a mesma narrativa. O Maduro também manda os Estados Unidos cuidar da sua própria vida e o Lula está se metendo lá, dizendo que não reconhece o resultado eleitoral ainda. Ora, ele diz que o Elon Musk não respeita as leis brasileiras, que quem não respeita, na verdade, é ele e o Alexandre de Moraes, e ele faz a mesma coisa com as leis venezuelanas. Ele é um imperialista na Venezuela, ou todo mundo sabe que a Venezuela não é uma democracia. O Capelli, que cuida da questão lá industrial, não sei nem o nome daquela porcaria, AD, sei lá o quê, ele mandou os Yankees irem go home, quase. Foi uma mensagem de DCE, de professor fracassado de história, maconheiro que mora com a mãe aos 47 anos. Um negócio constrangedor. Vocês dos Estados Unidos querem dar aula de democracia, vocês têm 2 partidos. Um negócio horroroso, o tal do Capelli. Então, estamos lidando com esse tipo de gente. Eu não posso me despedir sem chamar atenção, porque eu sou independente, não quero constranger nossos parlamentares aqui, né, bolsonaristas, do PL, o que seja. O silêncio de Jair Bolsonaro hoje e de Pablo Marçal me incomoda muito, muito. Eu acho que é hora de adotar uma postura com nome e sobrenome. Alexandre de Moraes pediu impeachment. É hora de ser corajoso, a gente quer liderança. A gente quer liderança que corra riscos, que vá para o sacrifício. Eu acho que é um dia que é um silêncio muito ruim, assim como daqueles ministros do Supremo terrivelmente silenciosos lá, né? É uma vergonha esse silêncio. Boa noite a todos. Valeu, Consta. Deixa eu passar para o deputado Gaia, que recebi aqui que ele precisa sair também. Deputado, já agradecendo, obrigado. Suas considerações finais. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos da bancada. Bia, mais uma vez, é sempre um prazer estar ao seu lado, tanto aqui quanto em Brasília. É uma pessoa que eu já admirava antes de pensar na possibilidade de me tornar um parlamentar. Pessoal, essa é a situação que a gente se encontra agora. Nós precisamos mais do que nunca de agir. Antes era tudo uma conjectura. Antes nós éramos chamados de conspiracionistas porque nós falávamos que havia um sistema com o intuito de destruir as nossas liberdades, direitos fundamentais, que a Constituição não seria respeitada e que, se o resultado das eleições de 2022 fossem como foi, nós viveríamos em uma ditadura. Fomos banidos, perseguidos, colocados em inquéritos, passaportes suspensos, mandado de prisão, porque nós dizíamos isso em alto e bom som. Bom, nós precisamos de novas conspirações, porque as conspirações que nós tínhamos já se tornaram realidade. Mas para que isso possa ser revertido, não deposite sua esperança apenas nos parlamentares. Nós estamos fazendo tudo que nós podemos e nos arriscamos diariamente. Eu vou te falar a verdade, eu já nem sei mais quantas multas eu já pago, quantos AIGs eu já estou, quantos inquéritos já está meu nome. A qualquer momento eles vão me levar. Mas se eu puder deixar um recado,
não desista. Mesmo que eles prendam a mim, a Bia, a Nicolas, não deixe que isso afete a sua resiliência, a sua determinação de viver em um país livre, porque eles farão isso justamente para te roubar da esperança de um Brasil melhor. Então, 7 de setembro, vamos voltar a ocupar as ruas e quantas vezes mais forem necessárias, porque eu te garanto, quando o volume do nosso som, das pessoas gritando nas ruas, ficar alto bastante, eles não poderão fingir de surdos mais. Começa agora 7 de setembro, semana que vem estaremos em Brasília, vamos apresentar o pedido de impeachment com recorde de assinaturas de deputados também na semana após o 7 de setembro, mas nós precisamos de vocês. Não desistam de nós, ore por nós, mas mais do que tudo, nós precisamos de vocês nas ruas. Um beijo, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Amém. Valeu, obrigado, deputado. Até mais. Fabi, contigo. Bom, eu queria aproveitar, eu vou pegar as palavras que a Bia fez. Primeiro, eu vou deixar registrado, a nossa cobrança como cidadão está ferrenha realmente em todos os políticos, tá? Mas isso não significa que a gente não vá olhar para as pessoas que a gente admira e sabe que está fazendo um trabalho desde lá de trás, gente, não é fácil, e agradecer. Então, eu sou grata ao Nicolas, à Bia, ao Marcel que estiveram aqui, ao Gustavo Gayer. Isso é importante deixar registrado, porque o momento é muito difícil e não é fácil, né, também ter reconhecimento, porque eu tenho certeza que isso dá gás para eles continuarem, né, precisa ter um objetivo. E a palavra da Bia que eu vou pegar, e isso serve para todos nós brasileiros, é momento de união, gente, de união. É um momento de você tentar falar com as pessoas que estão à sua volta, para tentar mostrar que hoje é assim, mas amanhã poderá ser pior. O brasileiro são pessoas de bem por natureza, então a gente tem que realmente orar, né, já é uma ação, orar, pedir discernimento para Deus e fazer o que a gente pode fazer, né? Então, a gente não está aqui à toa, eu agradeço a todos vocês também aqui da bancada, eu sei o quanto é difícil, ao Manuel, a direção, colocar um programa desse no ar, num estado de coisas tão diferentes, mas a gente que sabe ainda da justiça, tanto a justiça escrita como a justiça de Deus, nós confiamos plenamente nela, né? Então é isso, gente, a gente não está fazendo nada de errado, não existe crime, e os brasileiros precisam parar um de odiar o outro, tá? Então é o momento de união, é hora de você dar um abraço lá em quem você, sei lá, brigou por conta de política e retomar isso aí, porque o Brasil agora importa muito mais. Vamos lá, o sistema de poder no Brasil absolutamente exagerou na dose. Comprou uma briga contra uma das pessoas e dos grupos mais poderosos do mundo. Não é possível que isso fique só nisso. A gente também tem que acreditar nessa possibilidade de que grupos como o que Elon Musk representa, que estão lutando pela liberdade, têm que sair também vitoriosos no final das contas. Então é fundamental a mobilização positiva do povo brasileiro, dos parlamentares, como a gente já ressaltou aqui, a Bia está aqui, é a ótima representante desse grupo, que ainda resiste, não é majoritário, como eles lembram, mas isso pode se reverter, porque os parlamentares também estão percebendo a truculência do sistema, e muita gente que hoje achava, isso não acontece comigo, a turma do Centrão já vai começar a desconfiar que pode acontecer sim com você. Então, todo cuidado é pouco, e a gente espera que esses parlamentares acordem. Que o povo brasileiro, nas manifestações que vêm por aí, 7 de setembro é apenas um começo grande para o povo na rua novamente, que a gente consiga mostrar que a maioria honesta não vai aceitar ser vencida por essa tirania que é vergonhosa. Bom, a gente precisa atender vocês sempre que possível, sabe? Porque vocês são também a nossa voz, a voz do povo. Vocês têm coragem também, vocês estão aí, como disse a Fabi, tem o Manuel, todo o pessoal do Bradock, Revista Oeste, sabe? Oeste Sem Filtro. Realmente, a gente precisa, Gazeta, a gente tem que apoiar vocês mesmo, porque vocês são poucos, muito poucos, né? E aí o pessoal do Centrão, que achou que não ia chegar nele, já chegou na esquerda, já bateu na Folha, não é? A Folha já não pôde fazer entrevista, censurada. Chega para todos, não tem jeito. Isso vem de longe, vem de muito longe. Vamos lembrar o que aconteceu com Guilherme Fiuza,
com o Constantino, Paulo Figueiredo, Zoe Martins, o pessoal da Jovem Pan, na época que a Jovem Pan arrasava, né, arrastava multidões. Tá aí, eles vão destruindo todo mundo, chega para todos. E é por isso que a gente precisa se unir mesmo, e a gente precisa ir para a rua. E esse 7 de setembro, gente, ele tem que ser ainda maior do que os outros que já foram gigantescos. Todo mundo, porque a gente sabe, vai chegar em todo mundo. Então, vamos nos mexer, todo mundo, vamos para a rua juntos. 7 de setembro é pela gente, é pelos nossos filhos, é pelos nossos netos, é pela nossa liberdade. A gente precisa continuar lutando sempre.